Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Meu nome é Rafael Duarte e no vídeo de hoje eu vou analisar com vocês o julgamento do RESP 1.728.086 do Mato Grosso do Sul, que foi julgado pela terceira turma do STJ, que contou com a relatoria do ministro Marco Aurélio Belise. Em linhas gerais, o que foi analisado pelo STJ é o seguinte cenário. Como que pode o coproprietário, ou cônjuge, ou companheiro, que é proprietário conjuntamente de um bem indivisível com o seu consorte, proteger a sua ameação quando esse patrimônio estiver sendo objeto de algum ato expropriatório, alguma penhora decorrente de uma dívida que só refere ao outro consorte, tá? Como é que ele pode proteger isso, principalmente quando a gente estiver falando sobre um processo de arrematação, ou seja, um leilão? Como é que ele pode proteger a sua cota-parte patrimonial sobre esse bem indivisível? Eu vou fazer o que eu sempre faço nos meus vídeos, que é recorrer a um exemplo hipotético. Imagine que Carlos e Bruna são casados pelo regime da comunhão parcial e são coproprietários de um bem imóvel, de um apartamento. Por conta de dívidas particulares de Carlos, que não reverteram em favor do lar conjugal, ele está sendo objeto de uma ação executiva já numa fase bastante avançada. E no curso nessa ação executiva, foi verificada a existência desse imóvel. Em virtude disso, o credor resolveu mover a ação e requerer em juízo a penhora desse bem e a subsequente alienação desse bem forçada, que é através da expropriação, da arrematação desse bem em um leilão. Isso foi deferido. Ao tomar conhecimento dessa conjuntura, Bruna, que não devia junto com o seu consorte, resolveu exercer o direito da sua ameação, exercer a proteção da sua ameação. A grande questão que surge é como é que ela pode exercer essa proteção. E o tema, ele se encontra regulado no artigo 843 do Código de Processo Civil e que foi acolhido pelo STJ expressamente. O que estabelece esse artigo 843? Ele prevê, quando a gente estiver diante de um cenário de copropriedade, seja ela propriedade por um condomínio geral ou por uma mancomunhão sobre um bem indivisível, ou seja, que não é possível estabelecer, fragmentar o que é um e que é de outro, não é possível ao inocente, ou seja, ao cônjuge ou outro proprietário que não é devedor, impedir a penhora. O que ele pode fazer é conseguir reservar a sua cota-parte sobre o produto da venda. Então, nada mais é do que uma solução intermediária. O que o legislador fez foi criar uma solução que, ao mesmo tempo, consegue proteger o interesse do companheiro, ou cônjuge, ou coproprietário, que é não devedor, mas também proteger os interesses do credor, porque caso contrário não seria razoável impedir a alienação desse bem, porque afinal de contas o credor pensaria, bom, mas eu teria direito a receber pelo menos 50%, mas como o bem é indivisível eu não vou receber nada, e afinal de contas 50% são de propriedade de Carlos, que é o devedor, e como integra o seu patrimônio, deveria pelo menos responder pelas dívidas, naturalmente com as ressalvas relativas à impenhorabilidade de bem de família, que não é o caso que eu estou analisando com vocês, tá bom? Então, nesse caso, o que a gente consegue perceber é que a solução se encontra na alienação do bem. Agora, além da reserva dos 50%, que seria a cota-parte de Bruna, os seus direitos não se exaurem dessa forma. Por quê? Porque o parágrafo 2º do artigo 843 do CPC, ele estabelece mais uma proteção para Bruna nesse cenário. O que ela pode fazer é o seguinte, ela pode estabelecer que nenhuma arrematação pode ter como resultado a entrega de um valor inferior à sua cota-parte sobre o valor de avaliação. E aqui eu destaco para vocês o seguinte, todo processo de arrematação, de leilão de bens, ele deve ser precedido de um processo de avaliação. Então, se vai ser realizada a alienação forçada, a alienação perante terceiros de um bem, é preciso promover a alienação por algum profissional técnico, por um perito judicial, algum perito especializado na avaliação de bens, e a partir disso vai ser chegado a um número. E esse número de avaliação vai servir como balizador para todo o processo de arrematação. Muitas vezes esse valor pode ser considerado um valor vil ou não, mas no cenário em que houver 50%, ou seja, qual for o percentual de um terceiro que não é devedor, tem uma regra diferenciada que é esse parágrafo 2º, que ele estabelece que nenhum resultado do processo de avaliação pode entregar para a Bruna algo inferior a 50% sobre o valor de avaliação. Então imaginemos que nesse cenário o valor do bem, do apartamento deles foi avaliado em R$500 mil. Significa dizer que Bruna teria direito a receber em qualquer processo de arrematação de bens, pelo menos R$250 mil. E aqui surgem dois principais cenários. Nós temos o cenário de um processo de expropriação que gera um resultado superior
ao valor da avaliação e um processo de expropriação cujo valor de arrematação é inferior ao valor de avaliação. Então imaginemos que o processo, que a arrematação foi feita por R$800 mil. Nesse cenário, a gente está acima do valor de avaliação, que era de 500 mil. Assim, Bruna vai se beneficiar com algo a mais. Então ela não vai receber apenas 250 mil, ela vai receber R$400 mil, que correspondem a 50% do valor da arrematação. Se porventura o resultado da arrematação for inferior ao valor da avaliação, que é o mais comum na prática dos leilões, a gente precisa verificar se o resultado vai pelo menos entregar para a Bruna o valor que ela teria direito em virtude dos 50% sobre o valor de avaliação. Então imaginemos que o valor de arrematação foi de R$200 mil. Nesse cenário, tendo arrematado por o melhor valor, o valor mais alto, o lance mais alto foi R$200 mil, ele se encontra inferior a 250 mil, que é o referente aos 50% a que Bruna teria direito, representativa da sua meação. Então, nesse cenário, o valor de arrematação não vai ser suficiente, ele vai ser considerado vil, porque ele não vai conseguir preencher esse requisito do parágrafo 2º. Então, naturalmente, nós teremos um leilão fracassado, porque ele não vai entregar para a Bruna o mínimo a que ela tem direito. Então, essas são as regras particulares relativas às alienações forçadas de bem em processo de leilão, quando a gente estiver diante de copropriedade, seja qual for a sua modalidade, seja por mancomunhão ou por condomínio civil. Tá bom? Esse é o tema que eu quis trazer para vocês hoje, e eu destaco que o tema é um pouco diferente do que eu costumo abordar, porque normalmente eu abordo mais questões de direito material, relativo a direito societário, a direito imobiliário, direito de família e sucessões, mas eu acredito que o conhecimento da parte processual é essencial para uma tutela satisfatória, uma tutela integral dos interesses desse direito material em esfera processual, em juízo, porque afinal de contas é onde nós conseguimos, na maioria das vezes, concretizar esses direitos materiais, tá bom? Então é essencial esse conhecimento para o operador do direito. Como vocês sabem, fico sempre à disposição para trocar ideias, fico ao aguardo de comentários, de dúvidas e inclusive de críticas, porque é uma satisfação receber o feedback de vocês, tá bom? Um grande abraço. Por favor, cuidem-se e até o próximo vídeo.